Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos a mais um vídeo encontro, na nossa sequência dos encontros dos Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos indo hoje para o Sutra de número 25. Nós tivemos dois vídeos para trazer algum ponto ou trazer alguma visão, trazer uma linha, partir para uma linha de um raciocínio, partir de uma linha de algumas ponderações, colocações para nós definirmos ou compreendermos um pouco mais acerca dos Yoga Sutras, do Sutra de número 24. Sabe o que vale a pena refletir, o que é muito interessante refletir? Que no vídeo de número 24, no Yoga Sutra, melhor dizendo, de número 24, nós estamos falando sobre esse Ishvara, que ele é um Purusha particular, e ele é incólume às aflições da vida, às ações, resultados e impressões produzidas por essas ações, Nós falamos então que ele não está envolvido com o karma, que ele não está envolvido com os kleshas, e por isso ele tem essa particularidade. Aí nós temos uma série de definições, nós falamos para você que há uma lei, que essa lei permeia todas as coisas, que essa lei já é uma lei pré-estabelecida, mas outro raciocínio muito importante que eu estava tendo durante esta semana, até porque nós gravamos esses vídeos com espaçamento semanal, de semana em semana a gente grava um desses vídeos, que é interessante nós analisarmos também aqui no vídeo, no Sutra de número 24, que é muito interessante nós analisarmos que para ser incólume às aflições da vida, é muito interessante ver que esse Purusha, ele já não tem um corpo emocional, que esse Purusha ele já é tão evoluído que ele está muito acima das questões emocionais, desse corpo nosso, que nos traz todas as nossas emoções e esse mental inferior. Então tu percebe que ele é mais evoluído que tudo isso. Ele está acima de tudo isso. Então você começa você pode para mim parar esse vídeo e começar a refletir sobre esse tema, e você vai ver que há um amor puro, um amor genuíno, um amor muito verdadeiro, mas que não está atrelado às questões de emoções, de medo, de raiva, de ódio, de angústia, de aflição, de paixão, principalmente essas questões de paixão, de apego, desapego, porque ele já é superado em cima disso, é um grande estudador, é uma consciência muito elevada. Outra coisa também, aqui fala das ações, é perceptível de ver que esse Ishvara, ao nível de uma galáxia, esse Ishvara, esse Purusha particular, ele é tão evoluído, ele é tão auto-iluminado, ele já é um Purusha de auto-iluminação que ele não tem mais o corpo causal, Nós não, nós Purushas que estamos ainda dentro do teatro evolutivo, desse teatro, de evolução, abrigado por esta outra consciência, nós temos esse corpo causal, Então acho que é interessante ver essas questões, e esse corpo causal não traduz resultados e resultados das impressões produzidas por ações, por ações desempenhadas por ele mesmo. Então tu percebe que ele já é um ser iluminado, Ele já é um ser que encontra-se no estado de Kaivalya, no estado iluminado. Então ele não produz essas questões, ele não tem esses corpos, esses corpos que traduzem-se em os kleshas, que é a identificação da consciência com aquilo, e não traduz também, essa identificação com esses corpos, por não ter, então não vivencia tudo isso. É simplesmente um amor puro, estável, genuíno, verdadeiro, é o eu habitando dentro do seu próprio eu, da sua própria eu, como diz aqui no Sutra de número 3, que é o estado que nós estamos buscando, que é o estado onde é estabelecido em sua própria essência fundamental. Acho que é muito importante pegar esse gancho
para um fechamento, né, para algumas reflexões. Talvez você já tenha tido essa reflexão, mas caso se não teve, né, agora tem a oportunidade de você ter. O Sutra de número 25, ele é muito fácil de nós tratarmos dele. Eu acredito que num vídeo encontro nós vamos conseguir tratar dele, né? Até porque o 24 nos trouxe bastante base, né, para nós falarmos sobre ele. O 24 e também o Sutra de número 23 já nos fizeram falar bastante sobre a questão da consciência, né? Essa questão de consciência. O que nós podemos começar já de imediato, né, para nós começarmos a trazer algumas considerações, começarmos a trazer alguns pontos. O que é importante é nós começar a refletir sobre consciência, né? Consciência é uma palavra tão simples, né? Uma palavra tão fácil, né, por assim dizer, de se ver. O que é consciência? É ter ciência, né? É ter ciência, é ter... como é que eu posso tentar explicar? É ter a percepção acerca das coisas, né? É ter percepção acerca das coisas que nos rodeiam, né? É ter ciência delas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que isso aqui é um livro, né? Um objeto. Eu consigo ter ciência das coisas que me cercam. Eu consigo ter ciência, né, do calor do fogo. Eu tenho ciência do frio. Eu percebo essas coisas, né? E essas coisas me cientificam, né? Cientificam-me dentro deste grau que eu me encontro, que essas coisas são factíveis, né? Eu tenho agora um outro exemplo, né? Isso seriam exemplos de coisas perceptíveis, né? Um outro exemplo de consciência. Eu sei que 2 mais 2 é 4. Né? Eu estou usando a minha linha de raciocínio, mas eu tenho ciência disso, né? Eu tenho uma consciência sobre isso. É bastante espúrio, né, falar sobre isso, até bastante absurdo, mas começa a ver, né, que você vai começar a fazer ponderações, você vai começar a fazer colocações e você vai ver, né, você vai começar também a perceber que você é um elemento vivo. É incrível falar isso, é absurdo falar isso, mas tem pessoas que nem se identificam como um elemento vivo, né? Como um elemento vivo. E para algumas pessoas mais elevadas dentro do caminho do yoga, é factível a percepção de que eles estão habitando um corpo. A consciência deles é tão já elevada que eles já conseguem entender que eles são habitantes desse corpo, né? Ele já consegue ter a consciência disso. Eu não sou isso aqui, mas eu sou um habitante, né? Eu estou habitando dentro dessa morada, eu vivo dentro dessa morada, né? Eu vivo. Mas para algumas pessoas que têm ainda uma consciência, né, diluída em seus veículos, então ele começa a perceber que ele é o corpo, né? Eu sou esse corpo, eu sou isto, né? Eu sou isto aqui, né? Ele começa a se identificar com as suas emoções. Eu sou a minha raiva, eu sou a angústia, eu sou as minhas paixões, né? Eu sou o meu amor que eu traduzo às pessoas, eu sou isso. E ele começa também, né? E essa consciência começa também a estar ligada em consciência aos seus pensamentos, às suas predileções. Eu gosto de tal alimento, eu gosto que a coisa seja desse jeito, eu defendo determinados princípios, eu defendo determinadas questões, eu defendo determinada causa, eu defendo determinado partido. Aí você vai ver que essas coisas parecem que são pequenas, mas elas são coisas muito grandes na vida de um ser humano. Elas são coisas muito grandiosas na vida de um ser humano. Você para imaginar que quando uma pessoa chega e te diz algo que fere essas tuas questões morais, as tuas predileções, você rechaça a pessoa, muitas vezes até com raiva, né? Até com um grau de certa raiva. Por exemplo, a pessoa chega e se diz para ti, isso aqui funciona de determinado jeito. Aí você fala assim, não é assim, você está louco. Você defende os seus princípios, defende as coisas que você tem, porque você acredita que você
não, além de ser verdades concessionais para ti, aquilo passa a ser parte do teu eu, né, do teu eu. Então esses são alguns graus de consciência. Consciências diluídas dentro de seu veículo, né, dentro dos seus veículos. Mas agora a consciência que nós temos, que o yogi quer trazer, a consciência que o yoga nos traz, é uma consciência que não está condicionada a esses fatos, né? Eu não sei se eu estou conseguindo carregar uma linha de pensamento, mas eu embarquei nesta linha de pensamento que eu estou trazendo agora, e eu acho que essa linha de pensamento vai nos esclarecer um pouco acerca, não que não vai nos esclarecer, mas vai fazer nós mexer um pouco nisso, tocar um pouco nessas questões, para que nós começemos a criar uma linha de raciocínio que não vai esgotar o tema, mas vai fazer nós começar a mexer com essas questões. Voltando agora à consciência. Então, para o yoga, o que nós temos que entender? Que esta consciência que nós estamos falando não é esta consciência que está diluída nesses corpos. Nós não estamos falando isso, apesar de que é uma consciência. Mas para você entender o que nós compreendermos a amplitude de uma consciência, nós temos que ver isso. Então essa consciência que nós estamos aqui dizendo não é uma consciência que está ligada a este corpo, não é uma consciência que se identifica com as emoções, porque emoções é separado dela, as emoções são algo separado dessa consciência, e essa consciência, ela não está, ela também não é as imagens que ela está percebendo. Percebe que nós temos 5 sentidos, né? Os 5 sentidos estão me fornecendo dados nesse exato momento. O que está acontecendo no plano de fundo? A minha consciência está está se cientificando das coisas que estão acontecendo. E mais, todos os resultados da minha consciência, todos os resultados dos meus 5 sentidos estão sendo levados à análise do meu mental inferior. O meu mental superior abstratamente está, mediante o seu grau evolutivo, mediante o grau que fazendo, né, dissertações, ponderações, gosto, não gosto, amo, não amo, vejo, não vejo, e atrás, e ele está aprovando, né? E atrás a consciência está apenas vendo tudo isso. É muito delicado o que nós estamos falando, mas quero dizer para você que a consciência, ela é o fator ultérrimo de tudo isso. Então, quando dizer assim para ti, ai, que fome, né? Ou seja, você está consciente de que está com fome, mas na realidade, quem está com fome é o corpo, e que a emoção de fome, a emoção que nos deu fome, aí me dá uma variante de emoções, de fadiga, de tristeza, de vontade de buscar uma coisa. Essas emoções também são distintas ao pensamento que nós chegamos a um resultado, fome, mediante esses cálculos que foram feitos pelo meu mental inferior, né, que fez o acompanhamento de toda essa de todo esse meu corpo, né, me trouxe um resultado, fome. E atrás a consciência se cientificou disso. Né? Esteve apenas cientificado. Então a consciência, ela é o fator ultérrimo de todas as coisas. Mas é muito interessante nós vermos que nós somos elementos conscientes, elementos conscienciais. Né? Então assim, eu sinto-me vivo, né? Eu sinto-me vivo, eu sinto-me que sou, eu sinto-me que vejo, que percebo, que existo, eu sinto-me que existo. Agora você começa a querer a questionar de que forma eu existo, né? Como é que eu estou existindo? Eu existo nesse plano como uma criatura que tem um corpo, eu sou singular, né? Mediante a todas as outras criaturas, não existe nenhuma igual a mim, não existe nenhuma igual a eu. Eu sei que existe uma manifestação de uma consciência maior, né? Porque eu vejo que a natureza se modifica e tem que ter uma inteligência agindo por trás disso. Para mim isso é uma inteligência, né? A gente vê que as plantas crescem, a gente vê que há forças gravitacionais, coisas. Isso tem que ter uma consciência por trás de tudo isso, né? Isso tem que ter uma consciência envolvida, que isso aqui são corpos de uma consciência, né? Tu tá percebendo? Ó? Então eu estou fazendo o que eu estou fazendo nesse exato momento?
O que nós fizemos? A gente apenas utilizou do raciocínio, do intelecto, que é uma função para passar informações à nossa consciência. A consciência é o plano de fundo. É bastante complicado para eu, né, com palavras, passar para você realmente o que é essa consciência. Mas por que eu estou fazendo essas ponderações por enquanto, agora? Para nós tentarmos cutucar, nós tentarmos, né, chegar lá perto, nós tentarmos sentirmos-nos como esta consciência, né, como esta consciência. Nós começamos a ver, puxa vida, é uma verdade, né? Como que eu consigo ser esse centro? Já percebeu que nós somos um centro? Né? Já percebeu, conseguiu refletir sobre isso? Poxa, eu sinto ou tenho percepção, seria a palavra de melhor, percepção, das coisas que rodeiam-me, né? Através desse órgão, através do tato, através de todos esses sentidos, eu estou fazendo uma coletagem e para mim isto é real, né? Então o que os meus olhos veem é real, o que eu sinto é real, o que eu coloco a mão é real. Por exemplo, hoje eu estou mais agasalhado em referente de morar aqui no sul, e o sul aqui está com a temperatura baixa e o tempo instável nesta manhã, com possibilidade de chuva. Eu estou aqui na área, né, no ambiente aqui da área de minha casa. Aí a gente para pensar, como que eu estou com essas informações? Porque há uma consciência por trás. Há uma consciência que já fez toda essa medição deste campo muito rápido, muito dinâmica, e trouxe para mim, né? O que nós temos que perceber? Que essa minha consciência, ela é uma consciência condicionada, né? Por que ela é uma consciência condicionada? É interessante que reflitamos esse condicionamento da consciência. Porque parece que eu vejo as coisas em gráficos, né? Parece que eu vejo as coisas em fotos, em frames, né? Eu não consigo ter uma consciência de tudo que está ao meu redor. E não consigo ter uma consciência de todo o plano que me foge a minha linha, aonde até os meus sentidos alcançam. Então eu consigo ver que existe quadros, né? Quadro de imagens muito rápido, dinâmicos, que aparecem. Eles não são estáticos, são dinâmicos. Aparecem esses quadros de imagens que me trazem essas definições. Então agora estou tendo nesse exato momento uma leitura de frio, uma leitura do vento, uma leitura, né, do meu olhar, do que eu consigo perceber, uma leitura de que eu estou ouvindo, e uma leitura, né, e essas leituras que eu vou fazendo, essas leituras, elas vão me trazendo para mim uma conclusão, que apenas com a leitura desses dados, muito dinamicamente falando, no plano de fundo, a consciência me traz este resultado. Então a gente percebe que a consciência humana, do ser humano, né, ela está limitada aos seus veículos. Eu preciso desses veículos, desses instrumentos, né, ou estou jungido a eles nesse exato momento, a esses instrumentos, para tornar-me consciente das coisas. Mas que realmente a consciência, né, essa consciência que nós queremos já chegar nela, a gente não chegou ainda nessa consciência que está aqui no Sutra de número 25, mas a consciência que nós queremos falar para você, ela não precisaria de instrumentos, né? Ela não precisa desses instrumentos. Ela não precisa olhar e raciocinar. O que é aquilo? Aquilo é uma cadeira. O que é aquilo? Aquilo é uma árvore. Aquilo é uma flor. Aquilo é uma planta. Aquilo é isto, né? Eu sou isto. Quando eu digo assim, eu sou isto, eu estou buscando uma definição, é a consciência que está através de um dos nossos veículos se manifestando, ela está se diluindo, se manifestando. Porque a consciência, ela já é ciente de tudo. Ela já é a sede de tudo. É muito interessante. Eu acredito, eu não sei se eu consegui trazer bons raciocínios, mas essa foi a linha de raciocínio que nós começamos a partir, a gente começou a conjecturar no início, né, falando sobre o Sutra 24, e quando viu, saiu esse raciocínio, e essa linha de raciocínio nós seguimos. Mas o que eu quero dizer para você,
que não esgota o tema, mas é uma linha de raciocínio para tu começar a cutucar, a mexer. Depois você vai refletir, vai raciocinar e vai chegar aos resultados mais elevados que esses aqui. E é o que nós queremos, que você chega a resultados conscienciais mais elevados, que vai te trazer um ganho de consciência muito grande para você, muito grande. Então nós temos que entender que se nós não tivéssemos, se nós não precisássemos estar diluídos a esses veículos, se minha consciência não precisasse estar diluída ao corpo, se minha consciência não precisasse estar diluído ao meu corpo emocional, se a minha consciência não estivesse diluída ao meu mental inferior e também ao meu mental superior, ou parte do mental superior, por assim dizer, ela estaria auto-iluminada, ela estaria captando, vendo, percebendo instantaneamente, de forma dinâmica, todas as coisas, tudo, até onde ela pudesse abarcar. Então eu não precisaria mais utilizar desses instrumentos para fazer questionamentos, fazer perguntas, fazer aferições. Muitas vezes tem que botar a mão, cutucar, cheirar, não precisaria mais dessas questões, porque eu ultrapassaria esta barreira. Eu ultrapassaria esta barreira. Essa é uma busca do fator yoga. Essa é uma busca do yoga, entrar no estágio de samadhi, transcender os seus veículos, recolher a sua consciência ao seu estado verdadeiro, seu estado verdadeiro. E aí nos dá um ganho de entendermos que nós estamos dentro dessas instrumentações, desse corpo, nós fazemos parte nós estamos nesse dado momento jungidos a todo esse organograma dessa consciência, desse Purusha, desse Purusha elevado, ok? Eu acho que deu para nós trazermos um bom raciocínio nesse exato momento desta linha de consciência. Tu percebe então que a consciência ela se dilui, ela se dilui quando ela entra em contato com o Paktari, em contato com essa matéria. Agora vamos imaginar o mundo animal, que o mundo animal, nós sabemos que eles não têm uma consciência, ou melhor, eles têm uma consciência limitada, eles têm uma consciência limitada, eles têm chamados uma alma-grupo, então, ou seja, eles estão ainda mais, as suas consciências ficam mais diluídas, ou esta consciência ela se dilui dentro daquele grupo do qual ela pertence. Então cada um deles tem apenas alguma fragmentação, do que realmente as coisas é. Então a gente percebe que a consciência está mais diluída nesse modo. Agora para analisar a consciência agindo no campo vegetal, como que ela está, como que essa consciência está diluída dentro desse campo vegetal e dentro do campo, dentro do mundo mineral. Comece a fazer essas conjecturações e essas análises. Agora para analisar uma consciência que existe por si só. A consciência que não precisaria estar diluída ou infligida à matéria, mas que estaria consciente de todas as coisas. Não existiriam mais perguntas, não existiriam mais achismos, não existiriam mais questionamentos existenciais, não existiria raiva, angústia, nada. Então por isso que fala aqui no Sutra de número 24 que esse Ishvara, ele é o Ishvara incólume às aflições, às ações e todos os resultados, porque ele é a consciência pura e não uma consciência diluída. Tá? Eu acho que deu para nós trazermos um gancho bem bacana aqui. Mas aqui no Sutra de número 25 diz que esse Ishvara, ele é o limite mais elevado da onisciência. Percebe que fala onisciência. Então é uma consciência gigantesca dentro do seu campo de atuação que abarca todas as coisas no qual ela está envolvida. Está entendendo? Então esta consciência, mediante o que nós estamos falando agora, Nós estamos falando agora aqui, que nós vamos estar livrando dessas identificações ou diluições com o corpo físico, com as nossas emoções, com o nosso mental inferior e também o mental superior. Nós vamos estar livres de tudo isso.
nós vamos estar livres até mesmo, né, de graus mais superiores e vamos estar sendo autoiluminados. A consciência iluminando a si mesmo. A consciência como centro, como sede de todas as coisas, né? Então nós vamos analisar, nós vamos ver o que é, imaginar o que é tudo isso. Não estar diluída, né, para animar ou para dar vida a experiências. Para imaginar tudo isso, né? Isso nos traz um ganho consciencial muito grande, isso nos traz um ganho de percepção muito grande. Este seria, por assim dizer, o grau mais elevado, né, o grau mais elevado que nós poderíamos chegar e nós iríamos estar atingindo este grau de onisciência. Este grau de onisciência. Mas que esse grau de onisciência não nos permitiria ultrapassar em consciência a consciência que nós estamos habitando, que é a consciência deste Purusha, tá? Deste Purusha. A gente vai dar uma breve pausa e nós vamos continuar no segundo bloco, né, a conversar um pouco mais sobre isso. Nós já estamos bem chegando mais ou menos aonde nós queríamos chegar, para dar o pontapé inicial à leitura, tá? Você segura aí, que dentro de alguns instantes nós estaremos de volta para dar essa sequência. Deixa eu ver, nós temos ainda um tempo aqui. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, que nós somos um centro de consciência, nós estamos diluídos, e nós estamos com ela diluída e ela está utilizando-se ou experienciando-se através de corpos, através de corpos diluídos, que ela passa por diversas diluições. Então nós percebemos que nós passamos a nos identificar com essas diluições. Nós achamos que somos o corpo, essa consciência, né, ela dá vida ao corpo, ela sustenta a vida do corpo e acha que é o corpo. E começa a nos dar e nós estamos com ela tão apagada e borrada que achamos que somos o corpo. Nós achamos que somos as emoções e achamos que somos os pensamentos, tá? Ok, fechou então o nosso primeiro estágio, nosso primeiro tempo, por assim dizer. Você segura aí que já nós vamos estar de volta para dar continuidade aos Yoga Sutras. Não sai daí. Perfeito, voltamos, né? O que é importante nós vermos? O que eu estou conduzindo aqui é apenas uma linha de raciocínio, não é a totalidade, né, do Sutra. A partir do momento que você começar a fazer suas reflexões, tentando buscar a meditação, né? Porque a meditação para o yoga é diferente da nossa meditação, que nós nunca achamos que é, nós achamos que meditar é fechar os olhos aqui e tal, não. A meditação do yoga é diferente, é transcender, né? Ali é reflexão, nós vamos estar refletindo. Não. Então, nas tuas reflexões, tá? No momento que tu estiver fazendo tuas reflexões, você vai chegar a constatações mais elevadas que essa. Porque aqui é apenas uma linha de raciocínio, não esgota o tema. Nós estamos chegando então nessa questão desse Ishvara, né? Desse Ishvara. Então, nós estamos falando agora há pouco para você, nós utilizamos um exemplo humano para mostrar que nós estamos com a consciência diluída. Mas é que, apesar de tudo, nós estamos com a consciência ativa, funcionando, mesmo diluída, né? Mesmo diluída, nós estamos entendendo que nós somos elementos vivos, né? Por assim dizer. Porque é tão complicado agora dar uma definição do que é vida, né? Só que nós estamos mortos no sentido de consciência fechada, embutada, né? Embotada. E lá é a verdadeira vida. Quando nós chegarmos em Samadhi, atingirmos, não é a verdadeira vida. Sabe que vida não é estar liberto de amarra dos corpos. Não vamos entrar nessas conjecturas para não deixar você confuso. Então nós temos que perceber que quando nós buscamos as libertações de corpos, as libertações de predileções, as libertações de tudo isso, quando nós estamos acima, né, de tudo isso, não é fácil, gente. Isso leva milhões de anos, né? E a consciência ela vai se diluir em outros corpos, né? A consciência ela vai se diluindo, a evolução do mundo quando chega aos determinados estágios permite que a consciência passe a atuar em outros corpos dentro da evolução que nós já estamos
fazendo com esses milhares e milhares de anos, né? Nós tendo uma soma pelos anos de forma terrena falando, né? Então nós começamos a ver que há uma consciência, uma consciência a ser atingida, né? Que eu estava falando para vocês, nós vamos nos libertando dos corpos tal, e ficamos. Mas que quando nós estivermos dentro dessa consciência, nós vamos estar num limite de onisciência do Purusha do qual nós habitamos, ou estamos envolvidos, ou jungidos, ou envolvidos a ele. Então dá para nós analisar que aquela marra, né, o marra estivara, a marra experiência é o uno, o verdadeiro uno, né, o Deus supremo, esse Deus universal, né, esse Deus criador de todas as coisas, do tudo e do nada, de a maior expressão de consciência, ainda estaremos limitados a elas. Porque os campos de expressão e de crescimentos têm de ser infinitos mediante a infinitude do universo, né? Porque não pode haver limites. Não pode haver limites para essas questões se você começar a ponderar e refletir, porque se houver limites para tudo isso, significa que a própria manifestação de Deus, seu próprio poder é finito. Mostra que seu próprio poder tem um certo limite desse marra estivale, desse supremo. E não pode acontecer isso, não pode haver limites para tudo isso, né? Se você analisar, não é que não pode, eu não estou aqui decretando isso, eu não decreto, mas você vai chegar a constatações que isso não pode existir. Porque senão esse marra, esse uno, ele teria um limite, e ele não pode haver limite, porque ele foi o criador até mesmo do não limite, tá? Não vamos entrar muito nessas questões já de novo, nós já falamos muito, redundamos bastante sobre isso, mas você pode chegar a essas constatações, né? Então, acho que nós conseguimos hoje dar uma definição nesse exato momento de consciência. Nós conseguimos também dar uma definição para você de que nossa consciência ela encontra-se diluída, que nós acreditamos que a manifestação consciencial só existe desse jeito, né? Ela tem que estar envolvida com algum corpo para que aconteça, mas na verdade a consciência está em todo lugar. Que nós vemos agora que este vara, ele é o limite mais elevado de onisciência. Então, quando nós falamos daquela consciência liberta, que está em todo limite de consciencial liberta, nós vamos estar a esse mesmo nível, nós vamos estar igualado a esse nível, não ultrapassando esse nível. Nós vamos entender o que é esse Ishvara. Então, esse Ishvara, além de estar envolvido em tudo que Pactra está aqui, ele está utilizando dessa força de Pactra e desta matéria para proporcionar as experiências que nós precisamos passar e viver. Ele ainda está consciente de tudo isso, ele é a consciência utérrima de todos os fatores. Então, de tudo que nós possamos imaginar com a nossa consciência limitada, ele está acima de tudo isso, é uma super consciência, é um grande campo consciencial, e que apenas nós conseguiremos chegar, né, todas as constatações que nós tivemos, todas as evoluções que nós tivemos, mediante o seu abrigo, né, mediante aonde nós nos encontramos abrigados e jungidos a eles, nós vamos conseguir chegar somente a esse grau de expressão dele, né, a este grau de expressão dele. Porque atrelado aos corpos que nós estamos, atrelado a tudo que nós estamos aqui, o máximo que é possível nos proporcionar de elevação é o seu grau. Né, é o seu grau de consciência, é o seu grande grau de consciência. Por isso que fala aqui, o limite, nele está o limite. Então está mostrando uma limitação, está dizendo que nós vamos estar limitados, mas que mesmo esse limite elevado, ele é um limite de onisciência. Então nós começamos a definir que essa consciência, ela não está... ela se manifesta por si só, ela não se manifesta através somente de corpos, apesar de existir os corpos. Nós vimos que há mundos, né? Que há um mundo físico, há um mundo de emoções, que há um mundo mental, né? Nós vimos que esses mundos, eles existem, né? Nós começamos a perceber que estes mundos, eles existem.
né? Eles existem porque eu estou vivendo neles. Que mesmo essa consciência estando diluída em tudo isso, essa marra consciência, essa grande consciência, não vou dizer marra no sentido de supremo, né? Deus supremo, mas essa consciência do sistema solar, que mesmo ela tendo esses corpos, ela está alimentando esses corpos, permitindo essa experiência, ela tem uma consciência muito elevada de também não estar ligado a eles, a esses corpos. Porque quando nós atingirmos o estágio de Kaivalya, o estágio de Samadhi, nós vamos estar vivendo no corpo, mas não vamos entender que não somos o corpo, né? Nós vamos entender que não somos o corpo. Então há uma onisciência. A nossa consciência não precisa mais, não vai estar jungida, vai saber um caminho de não estar atrelado a esse método de medição e aferição, e vai estar automaticamente consciente de tudo. Então nós vemos que esse Purusha ele está consciente de tudo. É uma consciência que está conectado a tudo, a todos, interpenetra a todas as coisas, faz com que todas as coisas ajam, faz com que todas as coisas se manifestem, que todas as coisas tenham um prazo definido por leis, que exista todo esse processo kármico, existem todos esses mundos que nós estamos aqui falando, né? Mundo físico, esse mundo espiritual, esses mundos, tudo isso existe. Há uma grande consciência que está por trás de tudo isso, que apesar de fazer isso existir, ela não está jungida a isso, ela é independente, ela é autossuficiente em cima de tudo isso, assim como nós também somos autossuficientes, mas estamos jungidos, estamos nos manifestando através desses veículos. Esse é um grau de onisciência muito elevado, esse é um grau de uma onisciência, uma consciência que está em tudo, em todas as situações, em todos os lugares, e que apenas nós conseguimos realizar coisas factíveis que essa consciência nos permite realizar. Definições de cálculos, definições científicas, né? Experienciações nesse campo terreno, experienciações dentro do campo emocional, experienciações dentro dos campos mentais. Tudo que nós conseguimos fazer é esta consciência desse Purusha que nos permite fazer, né? Que nós não vamos conseguir, por mais elevado que esse grau possa ser, muito mais elevado, nós não conseguiremos ultrapassar esse grau quando nós estivermos jungidos a ele. Daria para nós fazer um exemplo muito grotesco, um exemplo muito limitado, imaginando um pai e um filho, né? Ou uma mãe e o seu filho, ou sua filha, e vice-versa. Nós podemos imaginar assim, que um filho, enquanto estiver na casa do pai, ou vivendo sob a tutela do pai, ele jamais vai conseguir ultrapassar a expressão do pai, né? A expressão de ser maior que o pai. Que quando ele se liberta das asas do pai, aí sim ele vai ter sua vida, a sua coexistência, ele vai ter sua existência por si só. Aí ele pode ser maior que o pai, ele pode ultrapassar as barreiras do pai, né? Não foi bem criativo o exemplo, mas é um exemplo que você pode utilizar para mediar, para perceber as coisas, né? Para perceber as coisas. Nós percebemos que nós queremos falar de consciência usando o intelecto, e o intelecto é muito abaixo da própria consciência. É muito difícil de falar. Tá? Então, depois nós se nós conseguimos pegar alguma essência sobre isso, conseguimos formular algum raciocínio sobre isso, conseguimos entender que existe uma grande consciência, que nós somos, né, com partículas menores de consciência, que nós estamos diluídos, né, e que quando nós conseguimos chegar a um estágio mais evoluído de Samadhi, né, dentro do estado de Samadhi, nós conseguirmos fazer com que nossa consciência se desperte e entenda que ela apenas está diluída nesses corpos, nós vamos chegar a um grau de expressão, que esse grau de expressão é um grau de expressão, né, de um Ishivara, de um sistema solar, né? Ele que nos dá a guarita, ele que nos dá abrigo, ele que nos dá condições para que nós evoluamos. Por isso que o Sutra de número 26, que vai ser um outro vídeo que nós vamos estar fazendo, ele fala que ele é o instrutor dos mais antigos. É lindo de ver isso, né? Eu estou falando muito técnico, mas tenta pegar o lado espiritualizado disso tudo. Quanto amor, quanta bondade, quanta paciência, quanta calma, evos, milhares, bilhões de anos ocorrem dentro dessa consciência, e ela está ali atuando, agindo, instruindo, né? Desenvolvendo vidas, consciências, permitindo que essas consciências cheguem a um determinado grau e depois que elas permitam seguir suas vidas em outros lugares do cosmos. É fantástico isso, né?
É fantástico. Vamos fazer a leitura agora, né? Vamos fazer a leitura agora para nós começarmos a mergulhar um pouco mais na leitura. E a leitura pode nos auxiliar, né? A leitura vai poder nos trazer mais bases para que nós possamos trabalhar com as palavras que aqui o Taimni vai nos dizer do Sutra de número 25, e com essas palavras nós possamos destrinchar um pouco mais esse assunto, tá? Então vamos lá, sessão de número 1, Sutra de número 25, da primeira sessão, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. Nós vamos trazer então essa definição para você, essa leitura. O Sutra de número 25, a sua tradução em português diz assim, ó: nele, que é ele, esse Ishvara, que nós estamos debatendo há alguns dias, né, que seria, por assim dizer, essa expressão que nós podemos definir como Deus, está o limite elevado da onisciência. Uma consciência que não está limitada, não está diluída, não está segregada a nada, né? Uma onisciência, tudo abarca, interpenetra tudo, a todos, está presente em todos os lugares. Na verdade, todos os lugares só existem porque essa consciência está atuando, né? Na verdade, todos os corpos estão cientes porque essa consciência fornece a máxima consciência para que tudo isso ocorra, né? Tá? Vamos à leitura então, tá? Que diz assim, ó: este sutra nos dá uma outra ideia em relação a Ishvara, a divindade governante de um sistema solar. É muito interessante falar que nós estamos trabalhando com essa consciência solar, né? O Sol sendo o seu centro, né? Esse Sol físico, mas pense numa espiritualização desse Sol sendo o seu centro e os planetas sendo os seus corpos, né? Os planetas sendo os seus corpos. Aí você para analisar que existe um plano físico, existe um plano emocional, existe um plano mental, existe um plano, né, espiritual, de todo esse corpo. Existem planetas gasosos, planetas físicos, planetas mentais, que existe então uma quantidade infinita de situações ocorrendo aqui. Tá? Vamos lá de novo então a leitura. É só pegar ganchos aqui para nós mastigar o tema. O significado do sutra, ele é fácil de ser entendido, mas em geral perde-se o seu verdadeiro significado. A fim de compreender o significado, é necessário termos guardados na mente ou cientificarmos dentro da nossa mente que cada sistema solar ele é considerado uma manifestação separada e em grande parte independente da realidade una, correspondendo assim sua separação e seu isolamento com enormes distâncias de outros sistemas solares. Pode-se imaginar os inúmeros sistemas solares espalhados pelo cosmos, como tantos outros centros de consciência da realidade una em manifestação. Chama-se Saguna Brahman na filosofia hindu. Em torno de cada centro manifesta-se a vida dos logos ou Ishvara desse sistema, praticamente da mesma maneira que a vida de um Purusha manifesta-se em torno de um centro de consciência. Através de um conjunto de veículos, cada sistema solar pode assim ser considerado uma espécie de uma reencarnação do seu Ishvara, trazendo em cada nova manifestação uma escala macrocósmica ou samsaras de sistemas solares que o precedem. O que nós podemos tirar por base aqui, ó, desse primeiro parágrafo? Vamos imaginar a vida nossa consciência se manifestando em vida. Nós passamos por esses ciclos de vidas e de morte, criando experienciações, evoluindo-nos, né, deusificando, buscando agilitude para buscar sermos deuses, não o supremo, mas deuses, né, crescendo nesse sentido. Para analisar agora numa escala maior. Analise tudo isso acontecendo dentro de uma escala galáctica. Então nós vemos que também, por mais de ser um limite de onisciência, e aqui está um limite muito elevado para nós buscarmos, que ainda tem coisas mais elevadas que estão ocorrendo. Tem situações mais evoluídas que estão ocorrendo, que esses Ishvaras, né, esses sistemas solares sendo ciclos de consciências independentes, eles estão agregados a outros centros e que eles, né, por não estarem estáticos, estarem em posição dinâmica, que eles estão evoluindo, porque a gente percebe que a Terra evolui, a gente percebe que as coisas evoluem, percebemos que nós estamos evoluindo, que tudo isso está dando grandes resultados, somatórios e resultados muito gigantescos de evolução. Então a gente começa a ver que
que existe um desenvolvimento consciencial, mas que existe uma grande consciência muito maior por trás de tudo isso. Olha que definições lindas que o yoga nos traz, né? Que essa filosofia nos traz, tá? Seguindo aqui, já que cada sistema solar é a manifestação da consciência do seu Ishvara, e cada Ishvara representa um estágio definitivo no infinito desenvolvimento da consciência no mundo do relativo, conclui-se que seu conhecimento, ainda que quase ilimitado em relação aos outros Purushas no sistema solar, tem que ser considerado limitado em relação à realidade última. Então, assim, o que ele quer dizer aqui? E ficou muito factível para você, né? Que por mais que nós achamos que esse sistema solar, essa consciência é gigantesca, ela é limitada a outras consciências. Até a gente percebe, né, que existem sistemas solares maiores que o nosso, né, sistemas galácticos muito maiores que o nosso. Vocês imaginem o grau de consciência que há lá, né? Essa consciência que atua lá. Seguindo aqui, pegando um ganchinho agora de umas palavras anteriores aqui, ó, limitado à relação, à realidade última, da qual ele é uma manifestação parcial. Não esquecemos de que essa manifestação vai implicar de um modo ou de outro sempre limitação. E mesmo um Ishvara no domínio de Maya seria esta ilusão. Por mais tênue que esse véu seja, essa ilusão separa sua consciência daquela de Nirguna Brahman, que somente ela pode ser considerada ilimitada numa acepção real do termo. Assim, a consciência de um Ishvara é algo relativo e tem um limite, e esse limite tem que ser mencionado nesse sutra. Então, assim, ó, por mais que nós estamos dentro dessa onisciência, né, dessa consciência abarcante, desse Ishvara do nosso sistema solar, ele tem que estar, mesmo assim, diluído, né? Ele tem que estar limitado a essa outra consciência maior. Então, o que existe, né, como disse aqui, um véu tênue, né, um véu tênue de ilusão, porque mesmo que ele é uma expressão de consciência muito grande, por se sentir separado dessa grandiosa consciência, né, que abarca toda essa consciência universal, ele traz uma diluição para ele, né? Ele traz um sentimento de diluição, porque pode ver que nós estamos, né, envolvidos também dentro de um corpo, nós estamos diluídos nesse corpo. Então nos dá a sensação de nós somos nós somos independentes, né? Que nós não estamos envolvidos em tudo isso. A mesma coisa acontece nessa grande escala, nessa macro escala também acontece. Mas mesmo assim é um grau de consciência que Deus do livro, né? É gigantesca. É isso que essa leitura aqui quer dizer para você. Mesmo que sendo esse grau de onisciência solar, um Purusha independente, um Purusha que é, né? Mesmo assim ele tem uma limitação vendo a outros graus mais elevados, mais evoluídos. Tomara que nós estejamos conseguindo entregar para você a essência disso tudo, né? Todos os Purushas em determinado sistema solar, ou Brahmanda, estão passando por um processo de evolução, enquanto a semente da onisciência em cada Purusha desenvolve-se gradualmente. Dá para ver que nós estamos partindo de um lugar em que nós nos encontramos, né, embotados, e nós estamos partindo para o despertar de nossa consciência. Nós já somos consciência, nós estamos despertando ela. Nós já somos o que estamos despertando ser. Mas de uma forma ainda não compreendida com o intelecto, nós vamos ter que aguardar e chegarmos ao estágio do Samadhi, um Samadhi verdadeiro, né, um Sabija Samadhi, para poder compreender tudo isso, ou em auto-iluminação para compreender tudo isso, o porquê temos de passar por esse ciclo, o porquê que esse ciclo ocorre. Parece que é só uma conjecturação, parece que pelo próprio amor e bondade nós nos permitamos envolver em tudo isso para manifestar algo, né? Para a manifestação de um algo. Mas é apenas conjecturações, não posso fazer afirmativas sobre isso. Seguindo aqui, eu vou fazer a leitura desde o início de um parágrafo, desde o começo de novo. Todos os Purushas em determinado sistema solar ou Brahmanda estão passando por um processo de evolução, enquanto a semente da onisciência em cada Purusha, né, os Purushas nós, os espíritos, desenvolve-se gradualmente.
Esse desenvolvimento ocorre lentamente ao longo de uma evolução normal. Quando o yoga é praticado, a consciência começa a atuar nos planos superiores, mais sutis. O desenvolvimento é acelerado em um grau, em grau notável, e as fronteiras do conhecimento são subitamente ampliadas a cada estágio sucessivo em Samadhi. Quando o Kaivalya é atingido, ou Kaivalya, né, depois de Dharma, Mega, Samadhi, ocorre uma enorme expansão consciencial, conforme descrito no Sutra de número 31 da seção 4. Mesmo depois de alcançado esse estágio, como foi dito, o desenvolvimento da consciência não chega a um fim, precisando ser acompanhado pela correspondente expressão de conhecimento. Há um limite para essa expressão de conhecimento no caso dos purushas que estão evoluindo num sistema solar e cuja consciência é uma parte da consciência do Ishvara do sistema. Deve haver um limite natural, que será a relativa onisciência desse próprio Ishvara, ou conhecimento contido em esta grande consciência. Nenhum purusha pode cruzar esse limite, e quando fazer parte daquele limite do sistema solar, e sua consciência estiver baseada, digamos, na consciência deste Ishvara. Seu conhecimento pode continuar expandindo-se e pode parecer infinito, mas não vai além de um conhecimento infinito de um Ishvara, de um sistema, no qual, do mesmo modo que o nível de uma fonte não pode ser superior ao reservatório que a supre de água. Acho que devo fazer um bom fechamento. O que era o objetivo desse vídeo encontro? Nós falarmos um pouco do que é consciência, explicar que a nossa consciência ela é diluída nesses corpos, explicar que existe essa consciência maior, que o nosso caminho é nós igualarmos essa consciência maior, mas que nós não conseguiremos ultrapassar essa linha, dentro desse quando nós estivermos aqui. Claro que depois novas experiências, novos caminhos, novas buscas surgirão frente ao caminho de nossas experiências. Quem sabe seremos até mesmo aptos, nos tornarmos a consciência de um sistema solar. É conjecturações que estamos fazendo, mas é por situações factíveis, porque para nós que estamos ainda embotados, então todas as possibilidades é uma possibilidade a não ser descartada, e sabendo que as possibilidades também são infinitas, tá? Então aqui nós estamos entregando para você, e eu espero que tenha conseguido trazer o esgotamento do assunto. Não vamos trazer de jeito nenhum, não há o esgotamento desse assunto aqui, não há condições de ter, mas nós conseguimos trazer uma linha de raciocínio, mexer um pouco contigo, te despertar para isso, fazer tu raciocinar, fazer tu ter considerações, ou tu buscar isso de base para novas reflexões. Já está valendo demais, já está valendo demais, porque assim, o que nós conseguimos extrair como cientificação e tentar explicar e falar é muito difícil, é muito complicado. Eu sei que agora com essas palavras você teve expressões de conhecimento, até mesmo você pode dizer, por que ele não falou isso, não falou aquilo, e eu falaria assim, eu vou gravar um vídeo, vou falar desse jeito. É natural isso, faça isso. É importante nós fazermos as pessoas se desenvolverem, se evoluírem, Então a gente percebe agora, dá para perceber, para fazer um gancho aqui para o fechamento desse vídeo, dá para perceber que há uma consciência que é agindo. E essa consciência agindo sucintamente, vívida, presente, ela nos impulsiona a evoluir. Ela criou diretrizes, ela tem criações de leis, de situações que nos fazem estar envolvida nela e estarmos evoluindo. Tu percebe agora que as coisas estão acontecendo, e que mesmo que eu não querendo, ou mesmo eu querendo me envolver ou não querendo me envolver, mas eu tenho a consciência que as coisas estão acontecendo, agora nós entendemos que tem alguém que está dirigindo que essas coisas aconteçam, que todas essas coisas estão acontecendo, que está me trazendo instrução, ensinamento, é como se fosse um pai, dando conselhos a um filho. Vamos para cá, vamos para lá, faz assim. Tu vai fazer isso? Faz, filho, faz,
viu que não deu certo, tem outra possibilidade, não deu certo, aconteceu isso e tal. Você percebe que há um joguete de situações, há um jogo cósmico que está acontecendo aqui, né? Há um jogo que está acontecendo. Agora nós vamos ver que essa consciência está agindo e atuando, que ela criou essas diretrizes, né? Encarnações, tal, esse sistema, esses corpos, esse tipo de corpo aqui que nós estamos habitando. Percebe isso? Então consegue perceber que ela é um instrutor, que essa consciência está nos instruindo, que ela está nos servindo de base, que ela está por trás de todo o nosso conhecimento, que ela está por trás da nossa expressão. Percebe que lá na base utérrima essa consciência age em nós? Então é isso, essa é a base, né? Esta é a base para o nosso próximo encontro, né? Para o nosso encontro, que é o Sutra de número 26, que diz que esse Ishvara, não estando condicionado, né, a essa consciência, criou tudo isso, todo esse organograma, né, toda essa situação, esse sistema solar, mas ele não é condicionado a ele. Ele não é condicionado a essas questões, né? A essa questão que nós medimos como tempo, essa questão. Para ele tudo é dinâmico, né? Não é algo que é estático, é períodos. Não existe, é dinâmico, é uma consciência que está em todos os períodos, né? Ele é um instrutor, até mesmo dos mais antigos. E nós vamos estar falando muito sobre isso, né? Vai ter situações quando nós estamos falando, nós vamos até mesmo mexer com muitas essas questões de tempo e tudo mais. Não perca então o nosso próximo vídeo encontro, tá? Assim nos damos por concluído esse vídeo encontro. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e Namastê.